Olá, amigos! Desejo que esteja tudo bem com vocês. Por um acaso, vocês se lembram de Carmina Burana? Um manuscrito medieval que ficou muito popular quando Karl Orff, o compositor alemão, nascido em 1895 e falecido em 1982, um dos mais importantes compositores do século XX, o transformou em música em 1936. O trecho O Fortuna, da abertura e do encerramento, é o mais famoso porque sempre toca em séries, filmes e é inserido em outras músicas e até em propagandas. Hoje nós vamos conversar sobre essa obra maravilhosa. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Amigos, Carmina Burana, que em português significa Canções de Boyan, sendo Boyan uma redução de Benedictboyan, um pequeno distrito de 3.800 habitantes da cidade de Bad Tölz, no estado da Baviera, a 63 quilômetros ao sul de Munique, na Alemanha. É o título de um manuscrito medieval datado dos séculos XI e XII e alguns textos são do século XIII, composto de 254 poemas e textos dramáticos. Entre os vários estilos desses textos todos, se destacam os de temas picantes, irreverentes e satíricos. E a maior parte desses textos foi escrita em latim medieval. Alguns poucos estão escritos em médio alto alemão. Mas o que é o médio alto alemão? Esse é um termo que vai designar o estágio histórico da língua alemã que vai de 1050 a 1350 e corresponde à Alta Idade Média, com alguns vestígios também do francês antigo ou o provençal. O interessante, meus amigos, é que também há partes cômicas que misturam latim vernáculo, ou seja, o latim corrente, o latim falado por todo mundo, com alemão e francês. Os manuscritos podem ser diversos lugares diferentes como a Ocitânia, França, Inglaterra, Escócia, Aragão, Castela e do Sacro Império Alemão, que justificam essa confusão todas de línguas nas quais eles foram escritos. Mas agora vem a pergunta: qual a origem e do que os manuscritos falam? Meus amigos, o códice encontrado em Benedictboyan continha poemas de autoria dos goliardos. E quem eram esses goliardos? Os goliardos, na Idade Média, eram, prestem atenção agora, clérigos pobres, recém-formados das universidades. Como eles ficavam desamparados pela igreja, tornavam-se andarilhos ou viajantes, de espírito transgressivo e provocador. Por isso que eles escreveram, supostamente, Carmina Burana para falar da Igreja Católica. Perambulavam pelas tavernas, portas das universidades e outros lugares públicos, cantando, declamando os abusos morais e a corrupção da igreja, ou até mesmo poemas eróticos, frequentemente extremamente ousados. A poesia dos goliardos era uma natural expressão do espírito das tabernas e confrarias. A origem da palavra goliardo é obscura, controversa, ninguém sabe exatamente qual é a origem dela, não é, Ozzy?
Provavelmente essa palavra deriva do francês antigo Goliath, que na origem significava bufão e teria adquirido no século XIII o sentido de glutão, debochado também. E até mesmo o nome de Golias, o gigante filisteu bíblico, símbolo dos inimigos da igreja, que se auto-simboliza por Davi, em razão dos poemas frequentemente anticlericais, declamados pelos goliardos. Mas voltando aos poemas de Carmina, que o Ozzy está aqui a puxar meu braço, a maior parte está em latim medieval, tá vendo? Até ele quer aprender também. Alguns em médio alemão, como eu falei para vocês, mas há vestígios em francês provençal. Em 1847, o linguista especialista em dialetos, Johann Andreas Schmeller, foi quem publicou a coleção e lhe deu o título em latim de Carmina Burana. E por causa da origem da sua autoria, é possível que todos os poemas fossem destinados ao canto. Por outro lado, os copistas responsáveis pelo manuscrito não indicaram a música de todos os carmes. E aqui está a explicação da palavra latina carmina. Meus amigos, essa palavra originou a ideia carme, significando qualquer composição poética, poema, canto ou verso, muito utilizado na música ao longo dos séculos 14 e 15, sendo a voz ou a parte mais aguda de uma composição. Então, voltando aqui, como não indicaram a música de todos os carmes, não foi possível reconstruir o andamento melódico de 47 deles. O Codex é subdividido em 6 partes. Esses textos são muito diferentes uns dos outros e mostram a pluralidade da temática e da erudição dos goliardos. E da mesma forma que podemos encontrar cantos orgiásticos, isso mesmo, meus amigos, cantos orgiásticos, isso mesmo que vocês estão a pensar. Tem também canções de amor com conteúdo erótico e paródias da liturgia. E, sem dúvida alguma, ironia à Igreja Católica. Além disso, há também cantos sobre a falsa recusa da riqueza e a forte condenação à Igreja pela sua sede de poder. Vejamos o que diz o Carme número 10, por exemplo. A morte agora reina sobre os prelados que não querem administrar os sacramentos sem obter recompensas, são ladrões, não apóstolos, e destroem a lei do Senhor. Forte, né, meus amigos? Uma denúncia e tanto. E o número 11, o Carme número 11, diz o seguinte: sobre a terra nesses tempos, o dinheiro é rei absoluto. A venal cúria papal é cada vez mais ávida por ele. Ele impera nas celas dos abades e a multidão de priores, com as suas capas negras, só a ele louva. Muito forte essa denúncia, era muito comum na era da Idade Média, essa sede pelo poder, do dinheiro, que seduzia a cúria e a igreja em si, meus amigos. E os goliardos faziam essa denúncia. Os textos transparecem que os goliardos estavam entre os adversários da crescente globalização medieval da igreja e da aceitação e submissão monárquica do papado, ao mesmo tempo em que defendiam uma ideologia progressista,
longe daquela clausura da vida monástica. Além disso, meus amigos, a pluralidade de temas dos Carmina deve-se aos seus vários autores diferentes, com seus próprios estilos de vida e de escrita, e talvez as suas próprias ideologias particulares. Meus amigos, O Fortuna é um poema de Carmina Burana dedicado à Fortuna, que é a deusa romana da sorte e da esperança. Esse texto foi escrito em latim entre 1100 e 1200 e tornou-se muito famoso em todo o mundo porque Karl Orff o musicou como parte da sua cantata Carmina Burana. O poema é construído a partir de um elemento que fazia parte do imaginário popular das civilizações da antiguidade. Uma lenda muito comum naquela época que é a Roda da Fortuna, que vocês certamente já ouviram falar dela. E o que é a Roda da Fortuna? A Roda da Fortuna ficava eternamente girando, apontando às vezes má sorte e às vezes boa sorte. Então esse texto, na realidade, é uma parábola sobre a vida humana, que fica à mercê das constantes mudanças que ocorrem ao longo dos anos em uma vida. A estrutura da obra, meus amigos, é forjada por um prólogo e duas partes. O prólogo apresenta uma invocação à deusa Fortuna, na qual desfilam diversas personagens emblemáticas dos infinitos e destinos individuais. A primeira parte mostra a união do homem com a natureza, o despertar da primavera ou a alegria da primavera. Na segunda, os cantos dos goliardos festejam os prazeres do vinho e do amor, atingindo o auge com o coro de glorificação da bela jovem, Ave Formosíssima. No final, o coro de invocação à Fortuna, que é o auge da composição. Os 24 textos de Carmina Burana são a parte mais famosa musicada pelo compositor alemão Karl Orff em 1935 e 1936, cuja estreia foi em 8 de junho de 1937, em Frankfurt. O título completo da obra, em latim traduzido para o português, fica Poemas Cantados de Boyan, canções profanas para cantores e corais cantarem, acompanhadas de instrumentos e imagens mágicas. Então, meus amigos, Karl Orff optou por compor uma música completamente nova, mesmo que no manuscrito original existissem alguns traços musicais para alguns trechos. A magnífica cantata do maestro precisa de 3 solistas, um soprano, um tenor e um barítono, 2 coros, um dos quais de vozes brancas. E o que são vozes brancas na música? Vozes brancas são crianças antes da puberdade e completam todo o cenário bailarinos e uma grande orquestra. Desde meados do século XX até hoje, um grande número de bandas e conjuntos especializados em música medieval se apresentam tocando Carmina Burana. Já entre diversas gravações eruditas, uma das mais recentes é a da London Symphony Orchestra, dirigida pelo maestro Sir Richard Hickox, em 6 de outubro de 2008, poucos dias antes de seu falecimento no mês seguinte. E já no cotidiano ou na cultura pop, é muito comum assistirmos desde anúncios na TV, rádios, filmes ou séries, e de repente uma parte de O Fortuna, o movimento de abertura da cantata cênica, é tocada. Nós podemos ouvir Carmina Burana em filmes como O Enigma da Pirâmide, do diretor Steven Spielberg, Os Simpsons, Excalibur, Beowulf, no seriado Friends, em Detroit, a cidade do rock,
também em Glee e vários outros. Às vezes, meus amigos, esse trecho é quase sempre usado para indicar que algo difícil vai acontecer ou que a personagem irá superar alguma adversidade. Carmina Burana é uma obra muito tocante, muito forte, muito emocionante. E se vocês ainda não ouviram-na, fica aqui a sugestão para escutarem-na com os seus filhos. Mas isso é tudo, pessoal. Desejo Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!